Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Antes de tudo, eu me chamo Leidna e faço parte aqui do cursinho preparatório Vem para Unir. A aula de hoje é sobre um tema bastante recorrente em questões de Enem, cursinhos preparatórios e até mesmo em concursos, que são as variações linguísticas. Veremos aonde atua, qual é o conceito. E, antes de tudo, para adentrarmos ao conteúdo, eu trouxe aqui um poema piada que diz tipos de assaltantes, que o tema é bem sugestivo e vai dar uma dica para vocês do que será o tema de variações linguísticas. Bora ler aqui comigo? O primeiro assaltante diz, assaltante paraibano: Ei, bichinho, isso é um assalto. Arriba os braços e não se bula. Não se cague e não faça mungança. Arrebola o dinheiro no mato e não faça patinha, senão enfia a peixeira no teu bucho e bota o teu fato pra fora. O assaltante baiano: Ô meu rei, isso é um assalto. Levante os braços, mas não se aveste não. Se não quiser, nem precisa levantar para não ficar cansado. Tá passando a grana bem devagarinho. Não repara se o berro está sem bala, mas é para não ficar cansado. Não esquente não, irmãozinho. Vou deixar seus documentos na encruzilhada. O assaltante mineiro diz: Ô sô, preste atenção. Isso é um assalto, ai. Levanta os braços e fique quietinho, que esse trem na minha mão tá cheio de bala. Melhor passar logo os trocados, que não tô bom hoje. Vá andando, ai. Continuando. Assaltante carioca. Seguinte, bicho. Tu se ferrou. Isso é um assalto. Passa a grana e levante os braços e passa o dinheiro aqui, rapá. Não fica de bobeira. Vá andando e não olha para trás, senão vira presunto. Assaltante gaúcho. Ô guri, ficas atento. Bah, isso é um assalto. Levante os braços e te aquete, tchê. Não tentes nada. E cuidado que este facão corta uma barbaridade. Passa os pila pra cá e te manda a lá, cria. Senão o 44 fala. Assaltante de Brasília. Querido povo brasileiro, estou aqui no horário nobre da TV para pedir seu voto de confiança. Prometo ser eleito, vou te representar com responsabilidade e com exigência do FMI ao final de todo mês, aumentaremos as seguintes tarifas para dar uma ajudinha aos pobres políticos do nosso país: energia, água, passagem aérea e de ônibus, gás, imposto de renda, licenciamentos de veículo, seguro obrigatório, gasolina, álcool, IPTU, ICMS, PIS, COFINS. Mas, meu povo, não se esqueça, somos uma nação feliz. O Brasil é penta e em fevereiro tem carnaval. Ficou evidente uma variedade de falantes aqui. E bora para o conceito. O que é e por que são chamadas de variações linguísticas? Bora lá. São chamadas de variedades linguísticas as diferentes maneiras de se expressar em uma mesma língua, falada ou escrita, pelos usuários de um mesmo idioma. Vamos a ter-se que não há somente uma variedade. Aqui está os tipos de variações. Deve que alguém já estudou algum desses tipos, mas bora lá. O que temos aqui as variedades linguísticas, histórica, regional e social, e muitas vezes também conhecidas como diafásica, diacrônica, diatópica e diastrástica. Bora nos atentarmos o que será
e onde atua cada uma delas. Aqui temos as variações linguísticas, estilo. No caso, vamos estudar o primeiro, né, que é a formal. Bora nos ater o que ela diz e o que ela vai nos explicar sobre. Pode-se dizer que a linguagem formal é utilizada a partir das convenções da língua, que se pode chamar de normas padrão, ou variedade de prestígio. O modelo de língua que aparece nos livros, nas revistas, nos noticiários. É utilizada em situações formais e conhecidas também como linguagem culta. Esse é um tipo de variedade linguística, estilo formal, como no exemplo, noticiário. Os noticiários, jornais, revistas têm uma linguagem própria. Vamos nos ater que lá eles falam de um jeito formal, sem usar o coloquial, usando a linguagem mais culta. E temos também a variedade informal. O que diz? Linguagem informal é a linguagem do cotidiano, que utilizamos com a família, com os amigos e com pessoas com que temos maior intimidade. Aqui, quanto um exemplo. Mano, você viu os preços? Você viu o preço da gasolina? Tá alto para burro. Aqui é um jeito mais descontraído. Aqui vemos que ele está falando com um amigo de um jeito mais coloquial, mais informal, descontraído. Eu trouxe a vocês um exemplo que vai casar essas duas variedades, quanto a formal enquanto a informal. Vamos ler aqui esse poema do Oswaldo de Andrade, que diz pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco das nações brasileiras dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Veremos aqui que tem o jeito formal e o jeito coloquial informal. O que a gente vemos aqui? Que no cotidiano a gente não vê ninguém. Isso eu, eu, a gente pode prestar atenção que ninguém, assim, ninguém, praticamente ninguém, usa as colocações pronominais quanto enclis, mesóclis, próclis, dizendo dar-me-ei uma flor, dei-me um cigarro, dei-me um livro. Não, nós usamos mais o modo coloquial, mais informal, descontraído. A gente diz logo, me dá um cigarro, me dá logo, me dá tal coisa, me dá. A gente não utiliza o modo mais formal, a não ser em utilizações de um ambiente que faz com que nos utilize o modo formal. A gente se policie mais. E temos também outros tipos de variações. Veremos. Temos também a variedade histórica, o que diz. A variação linguística histórica diz respeito à linguagem que utiliza palavras que nos dias atuais pouco são utilizadas. Remete a algo que já não existe mais, ou vocábulos que simplesmente caíram em desuso. Digamos que são os arcaísmos, que no período colonial, que fomos colonizados, período 1500, chegada dos portugueses, eles tinham uma linguagem mais diferente da nossa do que a gente utilizamos hoje. Eu trouxe aqui uns exemplos que são linguagem, são falares, que se perderam, que a gente não se atém mais em falar do modo que os antigos falavam. Um exemplo, vexado. Vexado quer dizer uma coisa rápida, ligeira. Já é também uma gíria aqui. Cousa. Cousa, ela se transformou no decorrer
da evolução hoje é a palavra coisa. E o mais recorrente que a gente tem como exemplo, o voz-mercê. O voz-mercê é de um século passado, que quer dizer o você o de hoje. Eu trouxe exemplos aqui, que antes era voz-mercê, 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 passé, o você de hoje. E hoje que todo mundo já tem uma mudança que diz ser. Você vai ao lugar, você veio, é já uma evolução da palavra. E até dizem que daqui uns anos adiante não vai ter mais o E, só vai ter só o C. Isso também é uma variação histórica evolutiva. E temos também a variação linguística regional. O que será? Variação linguística regional ou geográfica é aquela que ocorre segundo as diversas maneiras de se pronunciar as palavras, de empregar o vocábulo e de construir frases em diferentes regiões do Brasil e dentro de uma mesma comunidade linguística. Eu trouxe a vocês um exemplo bastante que vemos essa diferença, quanto o exemplo do aipim, mandioca e macaxeira. É uma variedade regional pelo fato de que no, vamos dizer, aqui no norte, muitos dizem macaxeira. No sul, São Paulo, Rio de Janeiro, já dizem aipim. No, no oeste, no nordeste, já dizem mandioca. Ou, como uma variedade, isso vai mudar. Muito para mim eu digo macaxeira, mas para você pode ser aipim, mandioca. E temos também um exemplo de açaí. Aqui para nós do norte, a gente chamamos de açaí. Os pessoal do sul, São Paulo, já dizem Jussara. Temos outros tantos exemplos como do din-din. Aqui é didim, em outros lugares pode ser sacolé, chup-chup, tantos outros nomes que eles dão para uma determinada palavra, um determinado objeto que para nós é uma coisa e para outros lugares chamam de outro nome. Um exemplo aqui, como que para mim se chama mexerica. Temos aqui, olha a tangerina, aí pro outro feirante. Olha a bergamota, aí pro outro falante. Olha a mexerica. Aqui vemos uma variedade de que eles chamam uma determinada fruta de vários outros nomes, que para nós aqui de determinado lugar, regional, ou, ou a gente diz uma coisa e em outro lugar eles já chamam o objeto de outra coisa. Como tantos outros nomes, outros objetos que quando também temos um exemplo do Benjamin. Vocês sabem o que é Benjamin? Benjamin, aqui, antes eu não sabia o que era Benjamin. Eu chamava de o famoso T, que é a cabecinha do exemplo que eu trouxe aqui da tomada, que é esse objeto aqui. Antes o pessoal chama de Benjamin, para mim eu chamo de T, e tem outros determinado nome para esse objeto. E temos também a variação linguística social. O que é essa variação linguística social? Está relacionada ao uso da linguagem em determinados contextos e grupos sociais, compartilhados e compreendidos por todos que utilizam. Eu trouxe um exemplo que facilitará o entendimento, que diz: quem está falando com Paulo? O primeiro exemplo. Se você não arrumar o seu quarto hoje, o bicho vai pegar para o seu lado. Aí eu vou ler todos para discutirmos. O segundo, cara, vamos dar um rolê no shopping? Aí o terceiro, prezado Paulo, consta em nosso sistema o atraso da fatura 23. Solicitamos que entre em contato conosco para regularização do débito.
E o quarto, amor, tô morrendo de saudade, te amo. A variedade social diz dos contextos dos grupos sociais e grupos, é, tem o grupo social e o grupo formal social, né? Que diz quanto que determinados grupos utilizam de uma linguagem mais formal ou, ou informal, que seria, nesse primeiro exemplo, quem está falando com Paulo aqui, pode ser a mãe dele ou o pai, né? É um modo mais informal de que está falando com ele. É, assim, ele está em casa, um ambiente mais descontraído, porque é o falares deles. Enquanto aqui no terceiro exemplo, são de determinados grupos que utilizam essa linguagem. É uma linguagem mais formal, é uma linguagem de um e-mail, de um telefonema de marketing. Eles não vão utilizar assim, cara, Paulo, paga aqui. Eles não vão falar de um modo assim informal, eles vão utilizar o modo mais culto para falar com aquela pessoa, porque um determinado ambiente tenta preservar uma linguagem mais rebuscada, como o quarto exemplo. Amor, tô morrendo de saudade. É de um determinado grupo que, quanto no segundo e quarto exemplo. É uma linguagem mais informal, descontraída, utiliza de gíria, como cara, é uma linguagem mais. Nesse aqui do quarto, amor, tô morrendo de saudade, é uma linguagem de um grupo mais. É um grupo, eu digo um grupo social, porque é Paulo e uma X fulana. Esse linguajar vai se ambientalizar junto com eles. Ele não vai utilizar esse amor, tô morrendo de saudade com uma outra pessoa, vamos dizer, um, um jornalista. Ele não vai utilizar essa linguagem mais informalzinha, mais melosa, utilizando gíria, mais coloquial, com uma pessoa que utiliza uma linguagem mais culta. Então, certos ambientes requer utilizar os seus determinado contexto. Finalizando, eu trouxe para englobar esses assuntos que muitos desses exemplos que eu trouxe é conhecidos como um preconceito, porque determinada pessoa fala de um jeito, aí para outra que vamos dizer, leiga e não conhece o, o linguajar do outro, vai dizer que ela está falando errado. Mas não, como eu disse, é de um determinado grupo ou regional, como você pode debater que, tal coisa, vamos dizer um exemplo do Benjamin, tal coisa Benjamin não é Benjamin, para você é um T, ou extensão, ou um outro nome que T. Aí você vai dizer que o outro está falando errado, mas não, são determinados contextos, são contextos que dão nomes, mas que determinados lugares têm tem sua historicidade, tem o seu nome para aquilo, que para o outro pode dizer que está errado, mas não. São só modos e jeitos de falar. Mas não podemos deixar de lado a gramática normativa, que quando a gente passa a utilizar, a gente tem que sim ter o conhecimento de uma linguagem correta, mas, mas nunca tendo preconceito com o outro de que ele diz errado. A gramática ela vem para nos ensinar de que para nos ambientalizar que em determinado contexto a gente vai ter que utilizar uma linguagem mais formal, como numa entrevista, num concurso. A gente não sempre vai utilizar a linguagem mais coloquial, informal. A gente sempre tem que saber em que contextos e em que regras vai se utilizar aquela determinados. É uma balança. A gente tem que sempre saber em que a gente está entrando. Finalizando aqui, trouxe essa imagem que diz muito, a pessoa vai apontar, né, de que ela está falando errado, dizer o nós vai,
a gente fomos, o cérebro, mas não, são lugares, contextos que em determinado lugar vai, vai casar, em determinados lugares não. Mas que nunca a gente tem que ter um preconceito linguístico de que a outra está falando errado. A gente tem que saber contextualizar aquela pessoa. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E espero vocês na próxima. E um abraço, um beijo. E até logo. Tchau.